Fala, empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Mapa, um podcast onde a gente conversa de empreendedores para empreendedores, conversando um pouco sobre os desafios que a gente tem dentro da nossa empresa, expondo soluções que a gente usa dentro delas e também dividindo com vocês, talvez, alguma expertise que possa ajudar no negócio de vocês. Hoje, meu nome é o Rafael Dalla no Instagram. Eu ajudo corretores a dominar a fotografia imobiliária com o celular e passar a vender todos os meses um imóvel, pelo menos. Estou aqui com o Ariel Salesforce. Boa. Fala aí, galera. Voltando aí depois de um tempinho, né? Eu sou um programador aí de carreira que estou experimentando esse mundo de empreendedorismo aí, então a gente fundou uma consultoria especializada em Salesforce, nosso objetivo é desbloquear o potencial do Salesforce dentro dos nossos clientes, aumentando receita, faturamento e a satisfação do cliente. E eu sou o Leonardo Brambilla no Instagram e a gente ajuda empresas a desbloquearem o potencial do marketing e passarem a lucrar com isso. Então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como criar um processo de vendas, é isso? Boa. Hoje vocês dois, na minha expertise, eu nunca criei um processo de venda, eu nunca criei uma equipe de venda, mas eu tenho certeza que vocês dois já fizeram. O Ariel hoje está num processo muito avançado de criação de uma equipe, um time de vendas, e está dando resultado pelo que ele nos falou. E o Rafael, o Dallas, já fez isso no passado, onde ele tinha a imobiliária dele e ele conseguia gerir 5 corretores ao mesmo tempo dentro de um processo de vendas. Eu quero que vocês nos contem como é que foi o start para esse primeiro vendedor e como é que faz para gerenciar uma galera que quer crescer, quer fazer dinheiro, mas ao mesmo tempo tem o processo de ser humano, relações pessoais e tudo mais. Como é que a gente faz para criar um processo de venda, uma equipe de vendas que seja produtiva e lucrativa ao mesmo tempo? Boa. Quem é que começa? Quer começar? Vou dar ele aqui, então. Cara, na verdade, assim, qual é o grande lance na época de imobiliária, né? A gente poderia ter mais corretores na época, mas a gente optou por não ter tantos e a gente preferia corretor que vendesse do que corretor que engrupisse a gente, né? Ficasse ali só ocupando espaço. E hoje, querendo ou não, na nossa empresa, hoje a gente também está estruturando um processo de vendas, né? Só que é um processo diferente, a gente está aprendendo ainda. No mercado imobiliário, pelo menos, eu tenho uma expertise já de muitos anos e eu acho que o que me favoreceu, e ver se pra ti também é parecido, assim, mas na época o que favoreceu a gente ali na imobiliária era o momento que eu comecei a parar, é uma característica minha observar muito as coisas, e isso foi uma coisa que me ajudou muito na produtividade agora. Eu me afastei e observei o meu processo e vi que tinha pontos de melhoria. E aí eu voltei melhorando esse processo. Agora, lá na imobiliária, eu parava às vezes e olhava assim, e eu via, cara, um corretor quando entra na imobiliária, ele não sai vendendo por quê? Pô, porque ele não sabe nem o passo a passo, às vezes, de começar, de startar, de como é que é. Isso. Então, eu acho que para tu alinhar um processo de venda que não sobrecarregue a tua empresa, porque a empresa tem que estar vendendo o tempo todo. Se o processo não está alinhado, a empresa está sobrecarregada. Ou ela não está faturando, se o processo de venda não está alinhado, ou ela está faturando muito, mas, por exemplo, o administrativo tá ruim, não, porque é aquela coisa, vira um canhão para um lado ou um canhão para o outro. Mas o que ajudou muito foi a gente definir um processo, a gente começar a conhecer os números, a gente começar a entender quantos corretores eu precisava ter para me substituir nas vendas. Foi o primeiro passo na época. E eu lembro, porque quando a imobiliária começou era só eu e o Evandro. E a gente começou a perceber e contabilizar com as vendas dos corretores. E, cara, para minha equipe, para eu poder parar de vender e a minha equipe substituir o mesmo número de vendas que eu faço, a gente precisava de 5 corretores. Então, para cada um de nós sair da linha de venda, precisava de 5 corretores para nos substituir. Por que isso? Porque tu era especial ou... Cara, eu acho que... Será que pegou? Acho que pegou. E por que isso? Tu era especial ou o que é? Talento nato. Não, cara, eu realmente talento pra corretagem eu nunca tive, assim. Nunca tive, não. Eu desenvolvi.
Uhum. Mas quando eu comecei, eu não tinha, meu. Eu tinha vergonha, eu era É meio que envergonhado. uma bagagem histórica, né? De erros, aprendizados, Total, estudo, né? total, E aí o cara total. vai. O olho do dono é que engorda o boi, né? É. E eu acho que assim, por que isso? Foco, muito foco. Na época, tu sabe que a gente era muito focado, tanto que, cara, os brother iam sair, iam fazer alguma coisa e não ia. Uhum. Porque a gente tava focado na empresa, a gente tava focado Sim. em trabalhar. Ah, Além disso, estudo. Eu comecei a estudar sobre persuasão, sobre venda, e sem entender nada, tentar implantar certas coisas que eu não estava nem entendendo o que eu estava fazendo, mas o erro me ajudava a começar a compreender. Uhum. Ah, e, cara, não adianta, meu, é horas de voo, né? Sim. É o tempo que tu tá pilotando o negócio. Então, tipo assim, logo que eu comecei, eu dei o pé quente. Vendi um imóvel na segunda semana como corretor. Eu achei até que a vida ia ser fácil, né? Tipo, agora estourei, né, meu? Segunda semana eu tinha 18 anos, eu ganhei 3 mil reais, 2 semanas trabalhando. Estourei, vou ficar multimilionário, né? Já era. Jogar dinheiro pra cima, né? Não, mas, cara, daí depois eu passei mais 6 meses sem vender. Eu cheguei a passar 3 meses, 4 meses, 6 meses sem vender. 6 meses acho que foi o máximo, sem vender. Uhum. E aí tu começa a te questionar, meu, por que eu não tô vendendo? Cara, porque eu tô relaxando. Por que eu não tô vendendo? Porque eu não... Cara, minhas fotos estão ruins. Por que eu não tô vendendo? Tipo, daí... Agora há pouco eu te perguntei, meu, qual é a aproximação de marketing que ninguém faz que a gente pode ser pioneiro? Que a gente Uhum. pode startar? Sim. E foi isso que começou com a fotografia. Tipo, eu olhei pra todos os meus colegas na época, eu tinha 30 colegas na imobiliária, e eu percebi que ninguém tinha foto boa. Uhum. Eu disse, cara, isso é uma coisa que é fácil de eu resolver. Eu compro uma câmera e estudo. Sim. Aí eu comecei a melhorar a foto. Bem cultura de growth aplicada aí, né? Na prática. E Eu olhar o que. Eu imagino que nem foi nem tinha intencional, né? noção, nem Aham, tinha mas é noção. intuitivo, às vezes, pro cara Aham, que quer melhorar, né? Tipo, por exemplo, não tá tendo o resultado que quer ter, mas não se acomoda, entendeu? total. Então, ao meu ver, né, mais bem essa pegada aí da cultura de growth. Cara, como é que eu atingo esse resultado fazendo por vias ou por testes, coisas que ninguém tá fazendo, porque, que nem falam, né, tipo, não adianta tu fazer a mesma coisa o tempo todo e esperar resultados Ou a diferentes, mesma né? coisa que todo mundo faz. Exato. É muito difícil tu sair da caixa. Pensar o que eu vou fazer agora pra me destacar. Uhum, Tipo, olha, eu tava vindo pra cá e viajando sozinho. uhum, Ontem teve o jogo do Inter contra o Fluminense, e se tu tá vendo isso faz um bom tempo. Uhum. E eu vi os caras vendendo camisa na rua, vendendo bandeira na rua. E eu pensei, por que eles estão tão longe do estádio? Mais lógico é tu tá do lado do estádio e vender lá, né? aham, Mas se tu parar pra pensar, se todos os vendedores de camisa pirata, a bandeira pirata, for do lado do estádio, ninguém vai vender. Por quê? Aumenta a concorrência, diminui a demanda. uhum, Tu tem que estar sim, espalhado no processo, no caminho até chegar lá. uhum, Então eu fiquei pensando, cara, se eu fosse um vendedor de camisa e bandeira pirata, aonde que eu estaria? Eu estaria no caminho pra galera chegar, não do lado do estádio. sim, É a mesma coisa que o Dallas fez. O que que os corretores fazem que todo mundo faz e o que que eu preciso fazer pra me destacar? Né? uhum, Sair da caixa. É difícil pensar sim, e inovar, né? É. é, E coincide com eu ter começado a vender um imóvel por mês depois dessa atitude da fotografia. uhum, Porque na época eu não vendia todo mês. E aí ali eu passei a vender todo mês. uhum, Quando eu comecei com a fotografia. E pulando já para o processo de capacitação de corretores, né? De entrar, quando a gente pula para dentro da imobiliária e a gente começa a analisar número mesmo. Daí dentro da imobiliária, a gente acabou, tipo assim, os primeiros corretores que a gente contratou deram ruim. Por quê? Porque eles entravam dentro da imobiliária e eles faziam o que eles estavam habituados a fazer sempre. uhum, Só que o que fazia sempre não dava resultado. uhum, E aí, tipo, cara, ele não vende bem numa imobiliária, não é mudar de imobiliária que vai uhum, mudar o resultado dele. O que vai mudar o resultado dele é ele mudar. sim, Ele precisa mudar. Esse processo não tá funcionando. Agora, se eu mudar o meu processo, vai funcionar em qualquer lugar, sabe? Então, a gente começou a perceber que a gente precisava ensinar os caras o nosso processo. uhum, pode crer. E aí foi difícil no início, cara, mas o que que a gente faz de diferente? Porque daí tu tá imerso, tu não percebe. E aí, tipo, a gente começou a entender que a gente captava 8 imóveis, a gente avaliava os imóveis, fotografava bem os imóveis, anunciava os imóveis, vendia um, pelo menos. Uhum, E aí a gente começou a ensinar pra eles. E aí veio o Jorge.
Logo em seguida veio o Jorge, que era um cara que não era do mercado imobiliário, era porteiro de um condomínio, que pediu na época oportunidade pro Evandro para trabalhar como corretor. O Evandro disse, cara, não é um trabalho fácil, tipo, talvez tu vá, tipo, se tu não ganhar nada, tu vai passar fome, porque tu não vai vender nos primeiros meses. Agora tem uma opção. Faz exatamente tudo que a gente vai mandar tu fazer que vai dar bom. Beleza. Cara, o Jorge entrou, a gente disse, tu precisa captar 8 imóveis, se capta dessa forma. Tu tem que fazer, usar esses scripts aqui e mandar essas avaliações. E a gente vai anunciar os imóveis e vamos ver. Cara, em 6 meses dentro do imobiliário, o Jorge vendeu 6 imóveis. Que massa. Tu entendeu? Comprou um carro daí, na época, Uhum. sabe? E tipo, eu tinha do lado dele trabalhando corretores com muita expertise, com muito tempo de Uhum. mercado. Que os caras passaram 6 meses ali e venderam 2 imóveis, Uhum. entendeu? E o Jorge, zerado, talvez com menos cultura até que os caras na época, ah, ah, ele chegou lá e deixou os caras no chinelo. Por quê? Porque a gente conseguiu criar o processo. Uhum. Então, acho que assim, ó, cara, venda é processo. Venda, tu Boa. precisa dominar os teus números, quantos clientes eu preciso captar, qual é o passo a passo que eu tenho que seguir, e no final tu vai vender. Entendeu? Hoje dentro da nossa empresa é semelhante. Se a gente entrou um cliente ali para conversar, marcou a reunião, e principalmente se ele é do mercado imobiliário, a gente vai conversar, dificilmente não fecha. E isso que a gente cobra 2 vezes mais que o mercado comum cobra. É, A gente é mais caro que o mercado. Uhum. entendeu? Só que é um processo de venda. É um processo de venda. Se a gente vai ver, quando a gente conversa lá nas reuniões, meu, as reuniões são muito semelhantes umas das outras. São muito semelhantes. O passo a passo é muito parecido, entendeu? Uhum. Então, assim, é um processo de venda. Próximo passo para um crescimento no futuro, pô, vou botar alguém, um vendedor ali, um seller ali Sim. para fechar negócio para mim. Eu vou ter que sair um pouco de mim, olhar para mim mesmo Uhum. e entender qual é o processo que eu sigo. Vou ter que botar esse processo e vou dizer pro cara, segue esse passo a passo. Uhum. Segue esse passo a passo aqui. Entendeu? Porque daí provavelmente ele vai vender. Boa. Na minha vida, eu acho que a venda não é dom, foi desenvolvimento pessoal. Uhum. Total, assim. Boa. E contigo, Ariel. Não, eu achei bem legal esse ponto dela, porque eu gosto bastante do conteúdo do Thiago Reis ali, né? Que ele é Uhum. bem especialista em vendas B2B e tudo mais. E até no livro dele que eu tava lendo, ele toca muito nesse ponto de Qual que que é o livro? venda, o Demanda Infinita, Demanda Infinita. O Demanda Infinita, ele fala muito sobre tratar vendas como uma ciência mesmo, né? Então, tu tá focando muito nessa questão de processos e tudo mais, e o estratégia, né? A inteligência comercial de como eu, por exemplo, tu não consegue interferir diretamente na venda, mas sim nas etapas que influenciam na venda, né? Então, pô, quantos leads eu vou prospectar, né, ou captar, etc. Eu vou qualificar esses leads, eu vou conseguir alinhar ele com o meu ICP ali, com o meu público-alvo que eu quero vender, e ver quais são as principais objeções, ter isso tudo mapeado mesmo de uma forma bem analítica, né, Ele para tu conhece poder os números, né? conhece os números, no final das contas é isso, beleza? Então, com esse tipo de objeção eu consigo tratar desse jeito e aí a gente vai indo. Mas assim, na nossa experiência que a gente está tendo na SR, eu não tenho esse background de vendas e comercial. Quem está puxando isso é o meu sócio, que também não tinha esse background, mas ele está aprendendo, a gente está aprendendo muito junto. E o começo de tudo o que a gente pensou foi assim, é no que a gente vai, o que a gente vai buscar? Vai ser o que, o quem, o como, né? E aí, cara, como a gente precisava acelerar isso, a gente buscou o quem, que vai nos dizer as outras perguntas, né? Então, tipo, a gente buscou uma consultoria para nos assessorar, né? E estruturar junto com a gente o processo comercial, porque a gente poderia começar a estudar e aprofundar, mas a custo de quanto tempo, né? E Uhum. quantos erros, quantos aprendizados. Então a gente preferiu buscar alguém, o quem, que vai nos dizer o que e o como. Então, e aí, antes dessa parte de processo, foi legal, foi muito legal essa aceleração ali e essa consultoria para nos ajudar na construção da nossa área comercial, porque a gente acabou entendendo muitas coisas da nossa empresa, que a gente não tinha visibilidade. Então, no passo a passo, o primeiro ponto ali é a questão até de entender a parte econômica da empresa, assim, tipo, hoje com a tua carteira de clientes que tu tem hoje, que padrão que tu identifica, sabe?
Até para antes da definição do ICP ainda. Então, tipo, cara, hoje eu tenho 5 clientes, são do setor, segmento de varejo, indústria, o que que é? Qual é o porte dessa empresa, né? Quais são as dores, as dificuldades, quais são os objetivos, os sonhos dessas empresas. Então, para tu traçar uma persona, que na verdade é uma empresa, né? Um perfil de Público-alvo. empresa, o nosso público-alvo. Mas também entender um pouco sobre nós mesmos, tipo, cara, quais são os tipos de produtos, serviços, né? E quando começa a falar de B2B, serviços, a gente já começa a fugir um pouco do hype do comercial, que a gente fala, processo de vendas e tal, muita gente fala de vender B2C e tal, vender para cliente, e aí muitas coisas que funcionam para lá não funcionam no B2B, é diferente, o ciclo de venda é outro, o ticket é outro, as objeções são outras, as etapas são, CAC é outro. é tudo diferente. Então, quando já vai pro B2B, tu já vai num nicho, assim, que já não tem muita gente falando. E, e daí, então, pô, cara, qual é o teu tipo de serviço, qual a margem que tu tem nesses produtos ou serviços que tu vende, qual a frequência que tu tá vendendo eles, isso foi legal pra gente conseguir até distinguir dentro, mesmo do nicho, que nem a gente tá no Salesforce, eu consigo identificar que a gente tem alguns segmentos, tipo, pô, eu tenho uma empresa que vai colocar Salesforce do zero e uma que já tem. Uhum. Processo de venda diferente, Claro. entendeu? Então, cara, pra ter clareza sobre isso foi muito bom. E isso vai te ajudando a vender. E ver daqui a pouco, pô, entre um cara que vai botar do zero e um que já tem, qual que é mais atrativo pra tua empresa? Qual que tu gera mais valor pra ele? Qual que tu também extrai mais valor pra tua empresa? Então isso foi muito bom pra gente definir canais, assim, estratégia de como que a gente vai abordar cada um desse tipo de A dor prospect, de um né? não é a dor de outro, né? A mesma coisa Exato. para nós. Existe a imobiliária que já contratou um serviço de marketing e a que nunca contratou. Normalmente a que contratou é muito mais fácil para a gente vender porque eles já sofreram o pênalti de pegar Perfeito. uma agência que não sabe fazer um marketing imobiliário, porque é Uhum. uma coisa totalmente fora do padrão, Sim. foge do mercado. No marketing, por exemplo, no marketing comum, custo de lead, quanto menor, melhor. No marketing imobiliário, quanto maior, melhor. Por quê? Porque daí a gente faz a qualificação do cliente, né? Uhum. Então, o cliente que já tomou o pênalti, ele entende que não é qualquer um que vai fazer. E o que nunca pegou um agente de marketing, ele quer o mais barato. Uhum. Ele quer o mais barato porque ele quer resultado rápido. É a Uhum. mesma coisa para ti, né? Acredito. Exato. O cara Sim. do Salesforce que tá adquirindo o Salesforce, ele não sabe que ele vai tomar o pênalti de ter um atraso, de ter um bloqueio com a ferramenta, né? Porque ele não vai saber usar a ferramenta com 100% da capacidade. É que Isso. sabe o que é que eu acho que muda, meu? Eu acho que o nosso tipo de negócio, ele é misto, ele é híbrido, assim. Uhum. O que significa isso? Significa que o marketing digital, ele veio muito da essência do digital. Uhum. E no digital, o importante é a quantidade de lead. Porque daí tu bota um vídeo a rodar na cara da pessoa, o cara que se interessa vai clicar embaixo e vai comprar, ou vai seguir dentro do teu funil. O cara que não se interessa vai embora. É volume, é quantidade, entendeu? Uhum. No nosso negócio, como ele é misto, ele envolve uma captação digital, mas ele cai para um mundo físico, para um ser humano atender, Uhum. entendeu? Desculpa. E aí, a gente precisa entrar numa balança que as empresas de marketing ainda não entenderam. E quando atendem mercado imobiliário também não compreenderam. Que é o seguinte, quando eu envolvo um ser humano no processo, o custo por lead já passa a ser quase que irrelevante. Não é que precisa ser caro, ele não precisa ser caro. A gente vai tentar o mais barato possível dentro do mais qualificado possível. Uhum. Por quê? Porque eu botar 1.000 pessoas para ver um vídeo é uma coisa. Agora eu botar 1.000 pessoas para conversar, por exemplo, com o Raupental, não tem como. Tu vai Entendeu? falar assim mesmo. Pro Rosenthal. Porque eu ia falar outra coisa. Não, mas... Foi no meio termo. Mas tu botar 1.000 pessoas pra conversar com o Rosenthal, por exemplo, é diferente. Uhum. E aí ele pega e entra em contato com o cara, e o cara diz assim, bah, nem vi que eu tinha clicado no anúncio. Bah, eu nem vi que... Nem sei do que tu tá falando. Não, eu cliquei sem querer. Não, foi errado. Porque é isso que acontece quando a gente barateia demais o lead. Sim. É lógico, vão ter ali
os bons, mas vai ter muito ruim. E aí o filtro é o vídeo. E tá tudo certo, entendeu? Uhum. Agora, quando a gente tá falando de um ser humano, aí a coisa muda. Aí eu preciso tirar os bons antes do telefonema, antes da mensagem. Tirar os ruins, desculpa. Uhum. Selecionar os bons e os ruins antes desse ponto. Porque senão eu enlouqueço, cara. Enlouquece o vendedor. Enlouqueço o vendedor. E aí, e com o corretor é a mesma coisa. Sim, e ele, além disso, também ele vai estar perdendo a performance dele, né? Gastando tempo com coisa que é lixo, O né? cara Que é fica sujeira exausto, ali. meu. Fica exausto. E outra, Uhum. a qualidade do atendimento diminui. No momento que ele achar o cara que é o ideal pra ele vai atender mal, porque ele já tá cansado de pegar Uhum. desqualificado. E Uhum. aí é culpa do marketing. A culpa é da agência. Lead desqualificado. E realmente é. Entendeu? Em certos momentos é. Agora, por que que eu comecei a compreender isso? Porque eu era corretor que fazia as minhas campanhas. E aí, cara, eu me lembro que eu fiz uma campanha uma vez que me disseram um curso para corretores, inclusive, que eu já fazia tráfego. Uhum. Mas a gente tá sempre evoluindo. Comprei um curso. Fiz a campanha como o cara me disse. Cara, eu me lembro assim, ó, uma verba que eu usava para captar talvez 2 leads, eu captei 30 e poucos. Uhum. Eu me lembro de conversar com o Evandro e disse, mano, estouramos, meu. Estourou. Agora já era. Olha a quantidade de lead que veio. Uhum. Meu, foram 30 e poucos leads jogados no lixo. Não conseguia falar com o cara. Telefone errado. E-mail ruim. Sabe, tipo, Uhum. meu, assim, ó, um inferno. Foi Era um só um número inferno. grande. Horrível. Entendeu? E aí eu falei na época com o Evandro, disse, mano, o negócio é como a gente faz. Poucos leads, custo alto, mas muita qualidade. E Uhum. aí a gente começa a atender quem vale. Porque senão eu não tenho tempo. Na época, eu tocando a imobiliária junto, a gente não tinha tempo para ficar falando com 1.000 pessoas até qualificar elas, entendeu? Uhum. Então era por aí. E eu acho que o teu negócio também é parecido. É muito parecido. Como é que tu tá implementando um time de vendas agora? Como é que vocês estão fazendo isso? Perfeito. Daí, né, então, o próximo passo ali, né, que a gente estava falando da nossa construção do time de vendas foi a partir da nossa carteira que a gente tinha, que foi basicamente indicação, né, que a gente foi ali da nossa rede de contatos, pessoas que trabalharam com a gente e tudo mais. A gente identificou esses perfis, né, e aí a gente definiu basicamente o ICP, né? Então o próximo passo era definir nosso público-alvo ali. Empresas, a gente definiu empresas do segmento de. é, Nessa ordem, se não me engano, era varejo, financeiro, indústria. E empresas de grande porte, né? E tudo mais, com um faturamento alto. E que prioritariamente as que têm Salesforce, né? Ou caso se enquadra nesse e não tem Salesforce, daí é um funil diferente. Mas a gente definindo isso, daí, cara, beleza. Entendemos ali quem a gente atende, quais são os diferenciais. Inclusive, nisso a gente conseguiu gerar bastante insumo para o marketing ali, né, que a gente estava falando, que daí a gente conseguia colocar para cada um desses clientes, qual foi o principal case, assim, por exemplo, qual era a maior dor ou as dores que eles tinham e que fizeram eles nos contratar. E essas dores geravam consequências negativas para eles, então a gente ter bem mapeado isso, né? E até para depois gerar o script de venda, gerar marketing, gerar tudo isso para a gente conseguir trazer a consciência de que a nossa solução resolve a dor que eles tinham, né? Tanto quanto os objetivos, os sonhos que eles queriam, que eles almejavam ter, né, com o nosso serviço, a gente resolvendo essas dores, e quais as consequências, né? O que gera para a empresa isso, então, de trazer bem esse foco aí de o que tu tá, quais as tuas dores, quais são o impacto disso hoje e como que a gente resolve, o que a gente pode gerar para tua empresa hoje. Aí, beleza, tendo todo esse perfil traçado, aí a gente começa a fazer bem a inteligência comercial ali de prospecção. Então, como é que vai ser a prospecção? Onde é que está esse nosso lead? Então, a gente busca hoje a nossa principal ferramenta. Na verdade, a gente está aprendendo ainda, mas hoje, para gerar listas de leads, a gente usa o LinkedIn. Tá? Hoje o nosso público-alvo está forte no LinkedIn, mas com a participação em eventos a gente tem visto que tem sido uma estratégia bem legal assim para captar leads, né? Então hoje o nosso
as três origens de leads são a construção de lista via LinkedIn, pelas ferramentas ali do Sales Navigator. Então, ali a gente consegue filtrar todo o nosso público-alvo, exatamente isso. Empresas de tal tamanho, de tal segmento, etc. Eu vou achando os tomadores de decisão dessas empresas ali para entrar no meu pipe de prospecção. E eventos e marketing, né? A nossa estratégia ali que a gente está fazendo junto, em conjunto aí, que é para captar, focar também nessas dores, né, que a gente mapeou, então colocar conteúdo ali, cara, se tu tem essa dor de dados em duplicidade, se tu tem teu processo de vendas muito manual ali, pouco eficiente, etc, a gente fazer essa campanha, então o inbound via marketing, prospecção ativa no LinkedIn e eventos, a gente está conseguindo construir um estoque de leads ali muito bom para ser prospectado. E depois disso daí, cara, é definir o processo, quais vão ser as atividades, né, de prospecção, por onde que a gente vai chamar, vou adicionar ele no LinkedIn, eu vou mandar uma mensagem, eu vou ligar, né, eu vou ligar por telefone, isso daí a gente usa, tem várias ferramentas ali até para conseguir essas informações. Dentro do Salesforce? Ou não? O processo de prospecção, É. sim, a gente já está todo integrado. Na verdade, a gente tem uma ferramenta pro SDR que a gente contratou, que veio junto, foi sugestão da própria consultoria, e a gente integrou ela ao Salesforce. Então, hoje, o Salesforce tem um produto concorrente que é um segundo passo que a gente quer fazer, né? Essa ferramenta que a gente usa hoje, o Salesforce tem um produto que é o Sales Engagement, que faz a mesma coisa, e aí estaria tudo dentro do Salesforce. Mas é uma evolução que a gente quer em breve aí já implementar. Mas como, cara, para fazer rápido, a gente estava com a consultoria, eles têm expertise na ferramenta, a gente foi. Até não tinha nenhum conhecimento comercial ainda, né? A gente tinha pouquíssimo conhecimento. Então a gente foi. E a ferramenta é boa, ela é muito boa. E aí a gente conseguiu gerar bastante sinergia integrando ela com o Salesforce. Então ela tem as APIs abertas ali, abertas para quem contrata, obviamente. Mas a gente consegue integrar, então, todo lead novo que entra no CRM, e isso já está todo integrado, é um negócio bem legal. As nossas campanhas ali de marketing, Meta, Google, etc., caem ou em um site ou num formulário da própria ferramenta que já está integrado e cai no nosso CRM. Então, o cara se cadastrou ali de interesse em alguma campanha, ele automaticamente ele vai cair imediatamente no CRM, que já vai notificar por e-mail. A gente tem um flowzinho ali, uma automação para notificar por e-mail o nosso setor comercial. E ele integra com essa ferramenta de prospecção, então já cai para o SDR para qualificar, já entra em contato. Um exemplo que foi bem bacana disso foi essa semana aconteceu. Foi essa semana que entrou um lead no nosso site, se cadastrou, que era o Calçados Pegada. E em menos de uma hora o nosso SDR já estava ligando para ele. Legal. E aí ligou pra ele, inclusive a gente escutando a gravação da ligação depois, ele falou assim, nossa, o CRM de vocês funciona bem. Legal. Porque ele mandou a intenção, ele levantou a mão e a gente respondeu em 20, 30 minutos. Ele Legal. já estava numa ligação e aí já marcamos uma reunião, já tinha sido, daí o SDR já marcou a reunião pro outro dia, assim. Então a gente já fez a reunião com o cliente, tá evoluindo no nosso funil ali. Show. Então, E hoje vocês estão com um vendedor ou estão com mais? hoje é um vendedor. E tem a intenção de Então, botar mais um, não? sim, sim. Hoje a gente tá. O que que acontece? Como a gente estava amadurecendo esse processo, a gente estava ainda na parte de pré-vendas, né? Então, agora que o processo de pré-vendas foi validado, está validado ali pra gente, até a gente conseguiu. Tá de tremer. Mas eu tremei o quê? Não tô nem tocando na mesa. Só minha perna que E. fica... Síndrome das pernas inquietas. Muito café. É. E daí a gente tava nesse pós-evento Growth Conference, a gente tava. Era o mês para validar nosso processo de pré-vendas. E aí a gente tava com uma meta até. A gente tinha botado a primeira meta porque a gente tava sem SDR, então tava começando o processo agora. Aí a gente botou uma meta padrão ali que era pro nosso ticket e tudo mais, né? Então a gente viu que marcar 4 reuniões ali pra. Acho que é válido. E o cara fechou o mês aí, acho que com 18 reuniões Legal, marcadas, tá? nossa. Vamos Então, duplicar a meta se bater a Muito meta. bom. No fim, foi muito bom. quadruplicou. Foi um resultado sensacional, assim, de reuniões.
E, e daí, então, cara, validamos o processo de pré-vendas, tá legal. E daí a gente já contratou mais uma SDR. Então a gente tá com 2 SDRs hoje, rodando. Legal. E aí, pra esse mês, aí, a gente tá com uma meta de marcar, de agendar, acho que 10 reuniões, tá? A gente não botou 18 lá pra cima porque a gente entende que veio muito lead muito aquecido da Growth Conference. É um É fora do evento, padrão, né? é fora do padrão. É um evento, é algo diferente. Então, do que tu fazer uma ligação fria, né? Uhum. Pô, no evento o cara foi no teu stand, ele Uhum. viu, tu encantou Ele te ele, procurou. conversou, exato. Então, tanto que eu tinha algumas ligações, óbvio que não desmerecendo o SDR, o cara voou, a gente parabenizou ele, assim, o cara mandou muito bem. Mas tinha ligações que ele fazia que era assim, nós somos da SR Consulting, você teve no nosso stand na Growth Conference. Aí eles respondiam, é o pessoal do Salesforce? Isso. Cara, vamos marcar uma reunião, não sei o que, eu preciso falar com vocês, sabe? Era extremamente aquecido. Massa. Então, mas teve outros que foi assim, cara, a gente olhou assim, meu, essa empresa a gente quer, é estratégica, vai atrás de um contato, dá o teu jeito aí e marca uma reunião. O cara foi e marcou, entendeu? Legal. Então teve de todo jeito. E teve o marketing também, o de inbound. O calçados pegada, por exemplo. Pô, eu preciso de uma consultoria, botou no Google e tal, se cadastrou. Pô, que legal, o processo de vocês está funcionando bem. O cara já ligou, marcou a reunião. Então isso daí está sendo bem validado. Agora a gente está começando a olhar, direcionar todo o foco agora em como que a gente constrói esse mesmo processo para a parte ali na área do closer mesmo, né? Para Uhum. fechamento de negócio. Como é que a gente metrifica ali? A gente já está começando a colocar indicadores de sucesso ou de qualidade do nosso processo com SQL, SAL também, né? Que Uhum. tipo, Explica aí pra quem não conhece. por exemplo, cara, vamos pensar no esse lead da pegada, por exemplo, tá? Que ele veio por inbound marketing, né? Então ele se cadastrou no nosso site, ele foi via Google, se cadastrou no site e aí entrou na CRM, beleza. Eu vou fazer uma pré-qualificação para ver se ele se encaixa ali no meu público-alvo, etc. Uhum. E vou marcar uma reunião, tá? Beleza, vou contatar ele e tal, marquei a reunião. O objetivo do SDR é esse, qualificar, ver se tá ok e marcar a reunião. Esse é um SQL pra gente. Depois, quando ele marca a reunião, ele marca pro closer, pro vendedor, que hoje é o Marcelo. Uhum. Daí o Marcelo ele vai fazer essa reunião, pode ter um no-show, o cara pode não aparecer, aí volta, a gente tem ter que reagendar, ou pode ter a reunião e o que pode ser constatado? Cara, vendas viu que não é um público, não é qualificado. Uhum. Então ele não vai dar um sal, o SAL, ele não vai dar como um aceito, entendeu? Uhum. Então ele, beleza, o SDR ele conseguiu o objetivo que era marcar a reunião, porém não era uma reunião com alguém que não ia vingar, entendeu? Uhum. Não é o nosso público. Então esses indicadores eles acabam influenciando na meta do SDR. Pô, para ele não só ficar viciado em quantidade, eu vou marcar Uhum. reunião com uma empresa que Sim, que usa outro quer. CRM, por exemplo, que não Uhum. quer trocar. Não faz muito sentido. E daí, beleza. Agora, é um público-alvo, é um público correto nosso que a gente quer endereçar, beleza. Aí ele foi aceito, aí ele é aceito e aí ele entra na métrica ali do SDR. E aí a gente tá começando a ver agora como que a gente metrifica também. Pô, beleza, eu fiz a reunião, agora a gente tem muita etapa de fazer assessment, fazer demonstração, etc. E a gente tá olhando agora como que a gente torna esse processo bem robusto ali, metrificável na nossa parte de fechamento, né? Que Querendo ou vai. não, ele tem que ser replicável pro próximo vendedor, né? Tem que ser Exato. uma coisa simples e intuitiva, às vezes, para que a pessoa olhe, beleza, é isso aí. Cara, Uhum. eu já trabalhei numa equipe de vendas grande, tinha uns 30 vendedores, e existia um processo de abordagem dos clientes. Não era eu que gerenciava a equipe, mas eu trabalhei como vendedor nessa equipe. Uhum. Então, existiam padrões que deveriam ser ditos, coisas que deveriam ser ditas para que a venda fosse mais fácil de ser fechada. E é a mesma coisa para ti. O vendedor tem que receber um script, ele tem que saber aonde ele tem que tocar na ferida, o que que ele não pode falar, o que que ele pode falar. Esse Uhum. processo de criação de um processo é importantíssimo para que a venda seja simples para quem está abordando o cliente, né? Perfeito. Isso daí é uma coisa que tem que estar sendo vista o tempo todo, porque a gente, no nosso processo ali de construção, a gente entrou nessa parte do SPIN e RDO também, que é a parte de. O acrônimo não lembro
qual é Significado? o significado, mas ele fala muito em contorno de objeções. Uhum. Então a gente trabalhou muito, por exemplo, no nosso caso. Cara, tu liga para um lead lá, ele diz, sei lá, eu não preciso de consultoria porque eu atendo internamente aqui, eu tenho profissionais de Salesforce. Como é que eu contorno essa objeção, entendeu? Então já tem isso tudo detalhado, mapeado pro meu SDR para ele conseguir ser mais efetivo e não ficar encurralado, sem ter o que falar e dizer, beleza, então obrigado pelo teu contato, tchau. Uhum. Não, trazer uma consultoria de fora, eu posso te trazer expertise de outros cases aí que tu não tenha, sabe? Uhum. Então tem outras formas aí da gente gerar valor. Até cases mesmo de, tipo, empresas que achavam que estavam utilizando bem o Salesforce e a gente fez um assessment com eles e viu que os caras não estavam usando nem 10% do que tinha lá, sabe? De Total. funcionalidade. Porra, só fazia o funil de vendas ali, não sabia que tinha forecast, não sabia que dava pra fazer cotação, não dava, às vezes até nem usar o lead, usar a parte de lead ali, eles não usam. Tem muitos cenários assim. Então, de abrir como tem coisas ali que podem não estar sendo Bem bem utilizados. utilizadas, é um item que tá ali no contorno de objeção. Total. E o que tu fazia, Dallas? Do que? Quando tu tinha um vendedor. E o que tu fazia, Dallas, quando tu tinha um vendedor que não servia pra tua imobiliária? Tu ensinava ele diferente ou tu dizia, próximo? Cara, isso é interessante. Ah, é interessante o processo que a gente criou, jogava pra fora quem não se encaixava. Nosso processo, porque assim, ó, eu, particularmente, gosto muito do termo. Ai, eu bato mal hoje. Eu gosto muito dessa questão meritocrática, Uhum. meritocracia. Se abomina hoje muito essa função e tal, mas não tô nem aí. Cara, mas eu gosto, meu, porque é o seguinte, meu, trabalhou, não trabalhou, não trabalhou. Não Sim, adianta. sim. Ah, e aí, assim, como é que funcionava o nosso processo? Nas imobiliárias, normalmente funciona assim. Tu trabalhou bem, tu captou o X de imóveis legais, tu entra por uma roleta do plantão, e aí tu ganha mais vezes plantão durante a semana para tu captar novos clientes. Uhum. A gente pegou e fez o seguinte, a gente mudou isso. Tu só atende cliente dos imóveis que tu captou. Uhum. Esse foi o primeiro start do processo. Uhum. Então, ah, ah, o que eu melhorei com isso? Cara, aumentou as vendas. Por quê? Porque o cara que vende, o que vai te atender, ele já conhece o imóvel. Antes eu pegava o cliente de um imóvel que o Ariel captou, eu chegava lá sem nem ter visto o imóvel, nunca ter visto na minha vida. Uhum. Agora não. Agora eu só vou contigo nos imóveis que eu captei. Sim. Já aconteceu, Além. já Fala. aconteceu de a gente fazer uma visita no imóvel que no anúncio dizia 2 quartos, mas chegou no imóvel, tinha 1 quarto porque o cara aumentou um dos quartos pra sala. Uhum. Aí não faz sentido, né? Uhum. Porque o corretor que tava acompanhando também não sabia. Sim. E além disso, também alinha os objetivos, né? Tipo, os incentivos. Por exemplo, um cara que vai gerar lead para outra pessoa vender vai ser com um nível de qualidade. Uhum. Agora, eu gerar e eu vender, É aí, outro sabe, nível. é outra. E outra, pro corretor que trabalha, Uhum. não pro vagabundo, mas pro cara que trabalha, melhorou muito, meu. Uhum. Porque é o seguinte, antes o cara ganhava 2% e o cara que captou ganhava 1% do Uhum. valor do imóvel. Uhum. Então, assim, um imóvel de 200 mil, um ganhava 4 e outro ganhava 2. Uhum. Agora, nesse formato, o cara passou a ganhar 3 sempre. Porque ele vendia o imóvel que ele captou. Uhum. Tu entendeu? Sim. Então o cara passou de uma comissão de 4 ou de 2, ele passou sempre a ganhar 6. Uhum. E aí, cara, melhorou muito. O cara começou a ganhar mais. Quanto mais ele ganha, mais ele capta. E ele entra num ciclo muito bom. Ao mesmo tempo, eu não prendo o cara dentro da minha imobiliária. Tu tem que vir para o plantão. Faltou o plantão. Que horror. Desgasta a relação Uhum. de gestão de equipe. Uhum. Ele pode, se ele quisesse estar com a família na beira da praia, lá em Maragogi, como tal, ele podia estar lá. Uhum. Ele ia estar recebendo os leads dele. Ele faz a gestão dos leads dele. Entendeu? Então, nesse processo, o que aconteceu? Chegava um corretor para mim,
do que tu me perguntou e dizer assim, ô Rafa, não tô recebendo lead. Ah, show de bola, vamos ver quantas captações tu teve mês passado. Nenhuma. Bah, meu, nem conversa comigo. Nem conversa comigo. Tu quer O captar número lead? tá ali, né? Claro, tu quer É o captar lead, indicador. capta imóvel. Só isso que eu te dou assim, ó, tu quer captar muito lead? Quero. Capta muito imóvel. Tu vai captar muito lead, Uhum. entendeu? Boa. Só depende de ti. Só depende de ti. E aí, velho, o, o que que mudou? O vagabundo não fica, Uhum. porque o vagabundo morre à míngua. Era isso que acontecia. Sim. Porque assim, ele estava habituado que na outra imobiliária ele fazia o mínimo, ganhava um plantãozinho e ganhava cliente. Uhum. Chegou na minha, ele não faz, ele não ganha. E tá tudo bem. Sim. Ah, que ruim. Eu tive um vagabundo, que quando tá comigo ele não fala nada. Mas eu sei que ele já falou várias vezes mal da nossa imobiliária. Uhum. Casualmente é o que menos vendia. Uhum. Tu entende? Sim, sim. Então, assim, porque captava mal, fotografava mal, porque isso era uma coisa que a gente implantou também. Uhum. Se tu chegasse pra mim com um imóvel, eu pagava um fotógrafo profissional na época que era full time lá da nossa imobiliária, Uhum. ganhava salário. Uhum. E quando ele não tava eu pra fotografar. Então, assim, chegou pra mim com um imóvel captado sem foto profissional, fu, nem me apresento. Uhum. Não vai nem entrar no site. Uhum. Não vou nem. Esse imóvel não existe pra nós. Uhum. Ele captava 10 imóveis, todos com foto ruim. Não entrava nenhum. Não entrava nenhum. Sim. Aí ele fala mal de mim. Mas é um processo de Tu qualidade, entendeu? né? Assim, Exatamente. no final das contas é a imagem da corretora que Total. vai estar Ah, lá eu daí. não vendia nada. Tu não vendia nada porque tu não fazia o que tinha que ser feito. Só isso. Sim. Entendeu? Então, Total. assim, ao mesmo tempo do lado dele tava o Jorge que tinha vendido 6. Uhum. Então é um lance que a gente conseguiu criar, estruturar, mas isso foi muitos anos de experiência, né? Sim. Um processo que eliminava o vagabundo e que feito à risca, fazia todo mundo prosperar. Uhum. Esse foi o processo. Boa. Então, tipo, e que nem tu falou, o processo tem que ser simples. Cara, o processo tem que ser o mais McDonald's possível. Ó, Rafa, tô há 2 meses sem vender. Vamos lá, como eu te disse. 8 imóveis por mês. Vamos puxar 2, 3 meses para trás. 3 meses atrás, fez 8? Não, não fiz 8. 2 meses atrás, 8 captações de imóveis. Uhum. Fez 2 meses atrás, captou 8? Não, não captou 8. Mês passado captou 8? Não, não captou 8. É por isso que tu não tá vendendo. Uhum. Experimenta esse mês captar 8. E mês que vem a gente conversa. Fechou? Fechou. Capta 8 vai vender. Entendeu? Uhum. Fez o processo, vai vender. Boa. Então era assim, o cara, tipo, a gente nem seguia, eu só puxava a métrica. Rafa, tô sem lead. Vamos ver número de agenciamento, de captações. Não tá legal. É por isso que não tem lead. Rafa, tô sem venda. Vamos ver se a tua. Ó, fez os 8. Vamos ver se tá com foto boa em todos os 8. Tá com foto boa. Vamos ver, me passa as avaliações dos 8. Uhum. Ah, eu não avaliei. Por isso que não vendeu. Entendeu? Então, Uhum. tipo, tinha um processo muito bem estruturado ali. Sim, fica fácil de enxergar, né? Claro, É, claro. esse que é o ponto, acho que complementando a tua pergunta ali, Brambila, sobre a questão de mandar embora ou treinar, né? E, tipo, ou manter e tal. Eu acho que, assim, no momento que tu tem um processo bem definido e tu consegue fazer a gestão por esses indicadores, tu sabe quem não vai pra frente e quem tem jeito, sabe? Tipo, que nem na nossa operação ali, a gente sofreu bastante com o SDR, sabe? A gente tá no terceiro. Pra dar certo foi o terceiro. No terceiro deu certo. E nesses primeiros ali, a gente tava ainda começando a medir os indicadores, então ainda passava algumas questões. Mas no processo que tem hoje, se entrar esses caras ali, eu vou conseguir ver, pô, quantas atividades tu fez nesse mês, porque não gerou resultado, sabe? Que é muito daquilo que a gente tava falando. Tu não vai conseguir influenciar diretamente na venda, mas sim nas atividades que influenciam na venda. Então, pô, exatamente esse ponto que tu falou. Cara, quantos leads foram prospectados, quais atividades, quantos touchpoints tu teve com o cliente lá, mandou mensagem, seguiu o processo, seguiu a cadência, tá no sistema. É só a seguir, tá ali. É mandar uma mensagem no LinkedIn, é mandar WhatsApp, é ligar de tarde, nesse horário. Tem o script, se o cara falar ali, tem a matriz de contorno de objeção, é só seguir o processo.
E aí, isso tudo metrificado, tu consegue ver, beleza, vamos direcionar. Cara, tu não tá seguindo, aí tu tem insumos pra tomar tua decisão de se tu consegue identificar que esse cara vai sair do outro lado ou não, né? E aí pra colocar alguém, outra pessoa que queira mais do que ele, né? É. Tá tranquilo, se ele não quiser seguir o processo, só, Quem não se adapta sai, né? né? É bem tranquilo nesse ponto. Mais alguma coisa que a gente. Bom, eu acho um ponto que é importante É a gente bom, tocar. um ponto é falar no microfone. Vamos lá. Um ponto que é bem importante, eu acho, a gente tocar é o que não é a parte de vendas. O que não é a parte de vendas. Porque as pessoas confundem e seguem confundindo vendas com marketing. Vendas não é marketing. O marketing faz parte do processo, do escopo total das vendas. Uhum. Mas processo de venda não é processo de marketing. Processo de marketing é um processo de divulgação e captação de clientes. O processo de vendas é um processo de atendimento de cliente e fechamento de negócio. Uhum. Então, é importante tu também saber dividir as coisas. Um é companheiro do outro, Uhum. mas não Eles têm muita sinergia ali, né? total. Mas, Eles andam sim, juntos. eles andam O juntos. marketing pode ajudar muito o setor de vendas, muito. Mas ele não tem como fazer a venda pelo setor de vendas. Uhum. Entendeu? Ele não faz. Se tu for passar a fazer a tua venda digital, 100% digital e tal, aí talvez acabe se confundindo mais ainda, entre um pouco mais para esse processo. Mas mesmo assim não é. Não é. Mas assim, cara, seja uma loja de roupa, a casa de carnes que a gente atende, o, a consultoria de Salesforce, seja o que for, a bola a gente levanta. Agora, se tu não tem um artilheiro, não adianta. Tu Uhum. entendeu? Então, assim, o caso lá da Casa de Carnes é bem clássico disso. Quando a gente sentou e conversou, a gente disse: olha só, ele chegou para nós com que ele queria faturar 100 mil por mês com delivery de carne, ou seja, carne por entrega, por teleentrega. Uhum. E ele faturava na época 20 com o delivery. E a gente sentou e conversou e disse: olha só, eu não vou fazer tu faturar 100. Não vou. Não tem como. Por quê? Porque não tem como eu gerar lead suficiente a ponto, principalmente numa cidade que ela não era tão grande assim, mas é uma cidade grande, mas não tão grande. Uhum. Tem 10% do tamanho de. Não. É, Tem 100 mil 10%. pessoas. 200 mil pessoas. A gente aqui tem Isso aí. 2 milhões de habitantes em Porto Alegre, Uhum. lá tem 200 mil pessoas. Não é uma cidade pequena? Não é, mas é uma fração do que é Porto Alegre, por exemplo. Uhum. E aí eu disse, cara, eu não consigo gerar leads diferentes a ponto de tu vender 100 mil reais por mês Uhum. na tua cidade. Agora, tu quer vender 100 mil por mês, todos os meses? Quero. Dá. Tu vai ter que trabalhar a recompra dos clientes que eu vou levantar pra ti. Entendeu? Então, tipo, Uhum. ele precisa de um trabalho de vendas pra eu levantar o lead pra ele uma vez Uhum. e ele vender pra esse lead várias vezes. Uhum. Sim. Porque é um produto que tu compra todo mês. A gente conseguiu Sim. bater os 100 mil, mas ele entendeu muito bem isso. A gente gera leads todos os meses e ele, todos os meses, revendendo pros caras, revendendo. Então foi 20, foi 30, foi 40, foi 50, foi 60. Todos os meses foi subindo um pouquinho. Por quê? Porque os 10 que a gente conquistou no mês passado vendem de novo, mais 10 desse mês. Sim. E assim a gente foi indo, entendeu? É cumulativo ali, né, nesse caso. Exatamente. É isso aí, sabe? Tipo, então é importante entender o que que não é vendas. Uhum. Então, tipo, marketing não é vendas. Gestão de lead, fazer entrar lead, essas paradas todas, marketing. Agora, a partir do momento que o lead entrou e caiu na tua mão, agora é venda. Uhum. Agora é venda. Não tem mais a ver com marketing. Agora tem a ver com venda. Uhum. Entendeu? E a coisa mais comum que tem é culpar o marketing da qualidade do lead. Uhum. Boa. E muitas vezes. A eterna briga entre Exatamente. marketing e comercial. Só que assim, cara, muitas vezes tu tem, por exemplo, dois vendedores, um tá vendendo muito bem e o outro tá reclamando da qualidade do lead. Uhum. O lead é o mesmo pros dois, entendeu? Então é lógico, o marketing precisa ajustar, não é que o marketing tá sempre certo ali na qualidade do lead, mas muitas vezes vai de habilidade de venda. Uhum. Habilidade de venda. Fechou?
Fechou. É isso aí, então. Boa. E então, se tu curtiu esse podcast até aqui, já deixa teu like, se inscreve no nosso canal aqui, favorita no teu streamer favorito, seja Spotify, Deezer. Deezer a gente ainda não conseguiu subir, tal. Já foi? Então, no Deezer, Castbox, onde tu costuma ouvir o teu podcast favorito. Comenta aqui embaixo o que achou desse episódio, alguma dúvida que tu tenha no teu negócio que a gente possa trazer e debater aqui na mesa também. Vai ser um grande, grande prazer. E é importante ir nos seguir nas redes sociais. O Ariel Salesforce lá no Instagram. Isso aí. Já chama ele lá para resolver o problema do Salesforce na tua empresa. O Leonardo Brambila e Brada Marketing também, né? Como é que é o arroba do Brada? Brada Marketing no Instagram, que é a nossa empresa de marketing. E E SR Consulting. SR em Consult. .io. .io no Instagram. E o Rafael Dalla. Se tu é corretor e quer resolver aí tuas vendas que estão faltando, fala comigo que a gente vai mudar a tua vida. Fechou? Valeu, um grande, grande abraço e até o próximo episódio. Valeu.